E o Senhor tem capacitado a Daiane, né, em estudar a palavra cada vez mais, em se dedicar. Ela ama a palavra, ela tem compartilhado conosco nas quintas-feiras, né, e hoje ela também se desafiou a estar aqui, né, compartilhando da palavra do Senhor, e que você possa estar aí orando por ela, amém? Que você possa estar entendendo que também é um desafio poder compartilhar das Sagradas Escrituras, por mais que nós venhamos estudar, porque por mais que nós estejamos ali, né, no caminho com o Senhor, mas é um desafio compartilhar, chegar aqui, enfrentar o público, né? Então nós precisamos da oração dos irmãos, amém? Vamos orar por ela, amém? Deus, nós apresentamos a tua filha, Senhor, e como é bom poder saber que ela tem o desejo de compartilhar a tua verdade, Senhor, conosco, que nós precisamos ouvir, aprender, que seja uma realidade na vida dela, tudo aquilo que ela for falar, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que seja uma realidade vivida por Daiane, Senhor, que ao servir, ao trabalhar com os diáconos nesta casa, Senhor, ao servir ali na sua família, ao servir o Senhor, seja com muita alegria e dedicação. E que tudo isso redunde bênção na vida dela, do pastor Evanilson, dos seus filhos, e que seja para a honra e glória do nome de Jesus. Lança todo medo, todo nervosismo fora. E eu sei que na tua presença ela se sente à vontade, ela se sente preenchida, ela sente que o Senhor tem todo o controle. E é assim mesmo que nós devemos caminhar. Então, toma a vida da Daiane nesse momento e que o teu nome seja glorificado nesta noite. Amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Não tem como a gente não ficar de coração aquecido com uma apresentação tão cheia de amor quanto a da nossa pastora e a oração da igreja, né? Existe um poder sobrenatural. Ontem nós estávamos reunidos ali com o Ministério Diaconal e a gente dizia, rapidinho, gente, só enquanto eu apanho do tablet, tá? A gente estava compartilhando ali com os diáconos, que existe um poder especial sobre a unidade. O secreto tem a função de desenvolver algumas habilidades em nós e outras, apenas a multiplicidade dos dons que acontece em corpo, a gente tem acesso, a gente tem alcance, né? Então, é muito necessário estar juntos aqui. Eu sou grata a Deus pela oração dos irmãos, pelos corações dispostos e disponíveis. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 do livro de Mateus. Enquanto os irmãos vão abrindo aí a palavra, vão se localizando, eu vou aproveitar para fazer uma apresentaçãozinha breve, como a pastora Lana já falou a meu respeito. Eu estou líder do Ministério Diaconal, ao lado do meu marido, pastor Evanilson. É uma alegria enorme estar trabalhando à frente desse grupo, que é um grupo extremamente disposto e disponível. Nós já nos conhecemos aí de baixo, eu tenho a alegria de receber os irmãos, de receber sua família, seus filhos. E, de fato, gente, é uma função que muito nos alegra. Sou filha dessa casa já há mais ou menos 15 anos. Aqui o Senhor tem desenvolvido os músculos da minha fé, e o meu coração tem sido cada dia mais edificado nessa jornada de conhecer o Senhor, de me tornar mais parecida com Ele e de fazer Ele conhecido no nosso tempo. Então, vamos ler os versículos finais desse capítulo, o capítulo 7 de Mateus. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, então, se houver alguma diferença aí na sua Bíblia, é por conta da tradução, mas a mensagem é a mesma, tá? Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, é a tua palavra, Pai.
E ela é aquela capaz de ir ao íntimo do nosso ser, de fazer a divisão daquilo que nós nem sequer conseguimos discernir, mas o Senhor usa ela como uma lâmpada para ampliar o nosso entendimento, clarear a nossa visão e nos fazer dar passos firmes, passos seguros nessa jornada que tantas vezes nos assola e nos assusta. Mas bom é ter o Senhor, Deus. Então vem sobre nós nessa noite, fala ao nosso coração e cala naquilo que ele precisa ser silenciado. Nos ensina, nos educa, nos exercita, nos abraça, Senhor, com teus braços de amor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Meus irmãos, os versículos que nós lemos, eles concluem o Sermão do Monte, que é talvez o discurso mais conhecido de Jesus como homem, né, enquanto caminhou aqui na Terra. Mesmo pessoas que não professam a fé cristã conhecem o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. É um texto amplamente difundido e divulgado, porque ele vai tratar de questões morais, de questões práticas. Jesus vai aplicar a maneira de viver de um reino sobre-excelente, que é o reino dos céus. Só que ele faz isso de uma maneira muito prática. Ele traz para as decisões do dia a dia. Ele vai tratar sobre identidade, ele vai tratar sobre função, aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer, e como isso afeta na maneira como você funciona. Ele vai falar de justiça, de juízo, graça e relacionamentos. E ele entra em várias esferas de relacionamento. Ele fala de relacionamentos horizontais, ele fala de relacionamento com Deus, na vertical, né? Ele fala também da maneira como a gente se relaciona com as coisas do mundo. Então, o Sermão da Montanha é um tratado prático da vida. Nesse tratado, Jesus vai anunciar 2 caminhos. Ele anuncia 2 portas, 2 naturezas. E sobre natureza, Jesus usa a ilustração de uma árvore para fazer entender que, naturalmente, videiras vão dar uvas, figueiras vão dar figos. Não é natural você plantar um tipo de semente e aguardar outro tipo de semeadura. E Jesus vai além e começa a caracterizar seguidores, discípulos. Aquelas pessoas que vão habitar esse reino cujos valores ele já explanou ao longo de todo o sermão. O interessante é que Jesus caracteriza seguidores a partir da negativa. Ele diz que não entrarão no reino dos céus. Né? Ele vai usar uma fala para caracterizar aquelas pessoas, não que entram, mas aquelas pessoas que não entrarão no reino dos céus. Nesse texto que vai anteceder o texto ao qual nós lemos. Então, só para você ter uma ideia geral a respeito do que o Sermão do Monte vai tratar, a gente chega aqui no finalzinho do capítulo 7, lendo esses versículos que agora nós lemos. Jesus ele vai deixando claro que é possível, ao longo de todo o sermão, ele vai ilustrando figuras e vai mostrando para a gente que é possível aplicar energia numa jornada para o lugar errado. É possível empreender recursos para atravessar uma porta. Cheguei, atravessei, só que uma porta que conduz à destruição. É possível cultivar, consumir, tentar se nutrir de erva daninha ou de espinhos. É muito possível se convencer do engano do nosso coração. E é lindo pensar que Jesus, nos versículos finais do texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele tinha autoridade. O que maravilhava as pessoas que ouviam Jesus era essa autoridade. Jesus ele nos ensina isso não de um lugar de alguém que não sente essa dor, mas pelo contrário. Ele fala isso de um lugar de um homem que sofreu as nossas dores, que aprendeu por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Então, todos esses enganos que Jesus vai ilustrar e que ele vai caracterizar ao longo do sermão, se aplica a um homem que sentiu o frio que a gente sente, a fome que a gente sente, a carência que a gente sente. Ele se submeteu a tudo isso. E isso trouxe e traz a ele autoridade de fala. Não apenas porque é Deus, mas porque é homem. Jesus não diz, gente, que essas coisas não deveriam acontecer.
Ele não diz que não deveria haver um caminho que leva para a perdição, uma porta que... Não é isso que ele diz. O que Jesus se ocupa de fazer é deixar claro que elas acontecem sim, e vão acontecer. E aí, no discurso dele, ele não combate simplesmente as ocorrências dessas coisas, mas ele caracteriza, ele delineia, ele dá formas, de maneira que seja possível identificar claramente cada uma dessas coisas. É possível identificar qual é o caminho para a perdição. É possível identificar qual é a porta que leva à destruição. Porque Jesus vai explicando, olha, ela é larga, ela é espaçosa, não tem que cortar nada. Você pode ir. Né? Ele se ocupa em dar para nós a clareza de quais são as características de cada uma dessas coisas. Ele nos capacita a distinguir entre os caminhos, entre as portas e os alimentos que nós temos escolhidos. Ou seja, ele dá para a gente um mapa, para a gente poder se localizar e se posicionar na vida. Não tem notícia melhor do que essa. Concorda comigo que nos nossos dias, com tanta informação, com tanto conteúdo, com tanta coisa para fazer, você saber exatamente aonde se dirigir, aonde se direcionar, o que calar e o que silenciar é uma bênção? Sim. Glória a Deus, eu também concordo. É muito barulho, gente, é muita zoada, é muita informação. Domingo passado, o pastor Evanilson falou sobre distrações, e foi super lúdico, né? Porque ele deu susto em todo mundo aqui. Mas é realmente necessário que a gente ande atento, porque é um volume enorme de informações. Mas Jesus vem e dá características para que você não ande perdido, errante. Eita, agora esse aqui disse isso, agora esse aqui disse outro. Agora, você não precisa andar assim, meu irmão. Eu não preciso andar assim. Glória a Deus. Você é feliz por saber que Deus te deixou um manual prático que te dá segurança para colocar o seu pé no chão, ainda que esse chão não exista por agora. Mas ele vai te dizer, filho, esse é o caminho. Não se aparte dele nem para a direita e nem para a esquerda. A questão, gente, é a seguinte, é uma maravilha saber disso, mas se é tão simples assim, se o mapa está ao acesso de qualquer pessoa, ou pelo menos da igreja, né, que está aqui, tem a Bíblia à disposição em todo o tempo, está aqui estudando a todo momento, por que, então, que todas essas pessoas, ou que todos nós, não estamos desfrutando de todas as bem-aventuranças descritas por Jesus? Se a Bíblia é a verdade, e ela é, e segundo a própria Bíblia, conhecer a verdade é a maneira pela qual ela nos liberta, por quê? Que a simples leitura da Bíblia e o conhecimento dela não muda radicalmente o rumo das histórias de quem acompanha seus enredos. Eu sou professora de várias faixas etárias, trabalho desde a educação infantil até idosos. E eu costumo dizer, em todas as turmas que eu entro, isso é invariável, que o maior superpoder que o ser humano tem é a decisão. O maior superpoder que nos foi atribuído é a decisão. Mas já dizia o Peter Parker que com grandes poderes, grandes responsabilidades. Há um tempo atrás eu aprendi que amor não é sentimento. Amor é decisão. E isso ampliou muito a potência desse atributo que o Criador nos deu. Porque trouxe para mim a compreensão de que eu não posso ficar esperando perceber uma sensação em mim, uma variação no meu ânimo, no meu humor, para motivar as minhas ações. Eu preciso inclinar meu coração e aplicar ele de propósito em cada atitude, em cada pensamento, em cada palavra que eu produzo. Jesus vai concluir o seu sermão falando sobre aplicação. Ele fala sobre prática. Aplicar ou não o que se sabe é uma decisão. E ambas têm consequências. Essas consequências são o resultado da maneira como nós aplicamos o mapa que Deus nos deixou. E é sobre essa aplicação, sobre fazer uma decisão ou decisões, que a gente vai falar hoje à noite. No texto imediatamente anterior a esse que nós lemos, Jesus afirma que nem toda pessoa que fala ou diz a coisa certa entra no reino dos céus. Ele vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Ele vai além disso e exemplifica que mesmo quem faz as coisas de uma forma aparentemente correta ou grandiosa, está sujeito ao mesmo fim. Pessoas que expulsaram demônios, que fizeram milagres, que realizaram proezas, mas elas também estão suscetíveis a esse mesmo fim, de não entrar no reino dos céus. Nessa narrativa, Jesus desenha a figura do discípulo. Nesse texto, o texto anterior ao que nós lemos, Jesus está desenhando, ele está caracterizando o discípulo. Quem é o discípulo? Aquele que ouviu, aprendeu, e agora ele já está professando a fé. Ele está aplicando essa fé que ele aprendeu na realização de milagres e prodígios. Mas Jesus deixa exposto, quase que desenhado, lá no versículo 21 do capítulo 7, que dizer e até fazer não é o bastante, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai. Mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai. Então, uma vez que Jesus caracteriza a posição ativa do conhecimento na pessoa que é o discípulo, nós poderíamos dizer, então, que o discípulo é aquele que aprende e aplica? Ele já está atuando com o conhecimento que aprendeu? Jesus vai voltar a uma casa na função, mas ele vai subir um degrau na identidade. Eu creio muito que essas duas coisas andam intrinsecamente relacionadas, identidade e função. Isso porque o nosso corpo funciona assim. Eu sou uma apaixonada por corpo, gente. Também trabalhei com o Ministério de Dança aqui na nossa igreja por 5 anos, e é a maneira mais espontânea que eu encontro de adorar. Isso porque eu entendo que o corpo é um mapa, é uma Bíblia escrita de forma fisiológica. Eu creio que o Senhor colocou as leis da criação no nosso funcionamento. E no nosso corpo funciona assim. Cada tecido, cada célula tem uma identidade específica e uma função muito específica. Então, Jesus vai voltar. Ele vai prosseguir no texto, mas ele vai voltar na função. No texto que nós lemos, ele vai caracterizar alguém que ouve. Não é assim que o texto diz? Quem ouve minhas palavras e as pratica. Alguém que ouve ilustra alguém que pressupõe a sua própria necessidade daquela informação. Concorde comigo, você veio aqui hoje à noite, por quê? Porque você entende que você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa se nutrir, você precisa ser alimentado. Você veio aqui por consciência de necessidade. E eu também vim, pela mesma razão. Adorar o nosso Deus e nos suprir daquilo que é inegociavelmente necessário para a nossa existência. Então, alguém que necessita dessa informação, que precisa dessa informação, reconhece isso e coloca ele em movimento, em ação. Ele vai buscar, ele vai ouvir. E aí Jesus ilustra a pessoa do aprendiz. Não estamos mais falando do discípulo. Voltamos um pouquinho. Estamos agora falando sobre o aprendiz, aquele que se submete ao ensino. Ele acabou de falar sobre aqueles que ensinam, porque, de fato, existe muita responsabilidade em ensinar. E é por isso que a gente fica nervoso em vir aqui na frente. Existe muita responsabilidade nessa função que é tão necessária. Mas o discurso de Jesus, preste atenção, meu irmão. Jesus podia ter fechado o discurso dele falando sobre os discípulos, mas ele vai fechar o discurso dele falando sobre aqueles que aprendem. Isso porque se saber aprendiz é extremamente necessário. Se saber aprendiz é uma condição que precisa acompanhar você em todos os momentos da sua vida. Precisa acompanhar a mim e a você. E pode ser que se saber aprendiz, aparente, está uma função abaixo, não é? Talvez a gente pense, lendo o texto, que, poxa, mas Jesus estava num momento tão alto, aí ele volta para alguém que ouve, para alguém que aprende. Pode ser que a gente pense que isso, na estrada da vida, é um retrocesso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se saber aprendiz
é a garantia de estar muitos passos mais perto do Mestre. Se saber aprendiz é saber que você precisa dele todos os dias. Não importa qual seja o seu nível de conhecimento, não importa qual seja o seu nível de aplicação, não importa qual seja a sua função. Se saber aprendiz é reconhecer que o Mestre é a pessoa mais necessária da sua jornada. Quem quer ouvir, se aproxima, busca maneiras, se submete. E aí o texto vai falar de 2 tipos de pessoas. Todas 2 são aprendizes. Deus nos livre, meus irmãos, de nós deixarmos de ser bons ouvintes e bons aprendedores. Amém? Jesus parte, então, para a grande diferenciação humana. Sim, porque aprender é uma competência que nivela todo mundo. Todos nós, sabendo ou não, independentemente da qualidade, nós somos aprendizes. Você pode confessar isso para si mesmo ou não. Você pode aprender com qualidade ou não, mas o fato é que, enquanto vida houver, você será um aprendiz. Você estará aprendendo coisas novas. Novos caminhos de chegar em casa, novas maneiras de fazer uma coisa que você já fazia. O aprendizado é uma habilidade, é uma capacidade que nos nivela a todos. Jesus compara a pessoa que aplica o que ouve a alguém sábio o bastante para construir a sua casa sobre a rocha. E aquele que não aplica, ele compara a alguém tolo o bastante para construir a sua casa sobre a areia. Perceba, a comparação que Jesus faz não é com a casa. Eu, quando muito pequena, ouvia aquele hininho. Não construa sua casa. Não vou cantar não, porque senão os irmãos vão sair correndo daqui. Mas vocês todos devem conhecer esse hino, né? E aí, não sei porquê, na minha mente ficava a ilustração de que Jesus estava comparando aquele que aplica com a casa. Era como se nós fôssemos a casa, porque sim, somos a habitação do Espírito Santo. Mas aqui nesse texto, a figura que Jesus está ilustrando como comparativo para nós, para aquele que aprende e aplica ou não, é com o construtor. Ele está comparando com a pessoa que fez, com o responsável por fazer as decisões para aquela construção. As questões que Jesus expõe a respeito daquelas 2 casas não estão relacionadas ao porte. Então, Jesus não está ali questionando, ele fez uma casa grande ou ele fez uma casa pequena. Ele também não está questionando se aquele edificador construiu uma casa mais simples, ou uma casa mais opulenta, uma casa clássica, ou uma casa moderna. Não foi sobre isso que Jesus falou. Ele falou a respeito da decisão de cada um desses homens construir a sua casa em diferentes tipos de alicerces. Não é raro a gente se queixar das nossas condições, né? Como se elas fossem mudar a nossa maneira de ver ou construir a vida que nós temos. Mas Jesus, ele desmistifica isso. Às vezes a gente diz, poxa, Jesus, mas se eu tivesse mais tijolo, se eu tivesse mais areia... né? Se eu tivesse assim uma mão de obra boa, potente, Jesus chega lá e diz, não. Não é isso, não. Eu não estou pedindo para você fazer uma casa em estilo barroco. A minha orientação de construção para você não é que você faça uma casa gigante. Não. Ele vai dizer que o tipo de construtor vai ser caracterizado pelo alicerce que ele escolhe para sustentar a sua construção. Gente, Jesus é mesmo muito avessado ao mundo, né? Qualquer um daria conselhos de construção a respeito do tipo de casa que você quer fazer, no sentido, vamos fazer uma casa bonitona, vamos fazer uma casa de praia, vamos fazer uma casa em estilo colonial, né? Vamos pensar numa construção assim? Eu acho que eu mesma. Se eu fosse falar de construção com alguém, eu pensaria logo, aí, a gente vai fazer um varandão aqui na casa toda. Jesus, não. Jesus, ele diz, vamos fazer uma construção? Vamos começar por baixo, lá por dentro, lá do fundo? É uma decisão, meus irmãos. É uma escolha. Eu fui fazer uma pesquisa rápida na internet sobre como começar uma construção. O primeiro passo que a IA me deu foi a escolha do terreno. Primeiro passo para fazer uma construção, escolher o terreno.
Às vezes a gente faz decisões que aparentam oferecer soluções rápidas, fáceis. A gente vai escolher o terreno, a gente bate o olho e faz que nem na história dos 3 porquinhos. Vocês lembram dos 3 porquinhos? Cada um fez uma decisão. Um decidiu construir com palha, o outro decidiu construir com madeira, o outro decidiu construir com tijolos. Todos 3 tinham justificativas suficientes para sustentar suas decisões. Um queria um pouco mais de tempo para curtir, o outro não queria tanto desgaste assim com a construção, o outro queria firmeza e estava disposto a pagar o preço. Os 3 fizeram construções, os 3 fizeram decisões. Todos eles tinham que decidir por aquilo que ia dar mais tempo para aproveitar, tinham que decidir se ia pegar um atalho para alcançar o objetivo mais rápido, ou tinham que decidir pela solidez da sua construção. A verdade é que fazer a escolha do terreno, do lugar aonde você vai construir, nem sempre pode ser feito pela sua visão, porque o terreno mais bonito nem sempre é o mais seguro, né? Ló que o diga. Construir como um homem sábio, então, Jesus vai dizer que o homem que constrói a sua casa na rocha é um homem sábio, o homem que ouve e aplica. Então, esse homem sábio é um homem que toma decisões sem se subordinar à quantidade de recursos de que ele dispõe ou que ele quer alcançar. Ok, eu tenho uma quantidade de recursos e eu sei que recursos são esses, eu sei o que eu desejo alcançar, mas a aplicação da minha decisão não é a respeito daquilo que falta para mim, daquilo que eu não tenho. Não é assim que o homem sábio faz a decisão de construir a sua casa. O homem sábio, ele toma a decisão da sua construção a partir da maneira como ele se relaciona com o que tem. Beleza, eu tenho isso aqui? Então, vamos ver como é que eu vou começar. Como é que eu vou usar o que eu já tenho? Eu não vou começar a minha construção pensando em pedir emprestado para o amigo, para o vizinho, para o pastor. Eu não vou começar a minha construção pensando em tirar, porque alguém, não, mas ele nem usou direito, eu vou lá e vou pegar, ele não vai nem reparar. O homem sábio é aquele que começa de onde está, daquilo que tem, daquilo que o Senhor já deu a ele. Não é sobre ter mais, é sobre usar mais e melhor o que você já tem. É sobre ir mais fundo, usar melhor, fazer de novo, de novo e de novo. Trazendo para a nossa vida, é sobre perdoar, é sobre repartir, crescer, cavar, cavar, cavar de novo. Ouviu? Agora aplique. Aplicou? Aplica de novo, aplica de novo, aplica de novo. Porque é isso que é construir na rocha. Aplicar muitos e muitos golpes, insistir, persistir, investir mais tempo, mais energia na construção. É como o exercício físico. Sou profissional de educação física também e... embora eu conheça várias vias metabólicas e tenha conhecimento de esquemas de treino, prescrição, antropometria, sabe quantos quilos eu consegui perder sabendo disso? Nenhum, gente, infelizmente. Se eu não fizer igual você ou qualquer outra pessoa e for lá para a minha esteirinha e exercitar, aplicar aquilo que eu tenho, usar esse conhecimento a meu favor, ele não vai me trazer nenhum benefício. Então, como é que eu faço isso na minha vida prática? Como é que eu faço isso na minha vida espiritual? Aplicando o que a palavra de Deus me orienta. E, gente, é simples. É assim, eu sei que no balanço energético eu preciso gastar mais caloria do que consumir. Então, eu preciso comer. Me ajudem. E preciso me exercitar? Você sabe? Glória a Deus. Agora, o que você precisa fazer? Aplicar. Exatamente isso. Então, vamos trazer para a palavra? Se o pai da mentira é o diabo, eu não tenho parte com ele. Eu não vou usar a mentira como recurso. Se eu preciso perdoar não 7, mas 70 vezes 7, eu não vou ficar trazendo ao meu coração, de novo e de novo, aquilo que alimenta pensamentos viciosos contra alguém.
alguém que me causou dor, alguém que eu já estou lutando para liberar o perdão, porque o perdão como amor é uma decisão. A gente precisa mesmo encontrar um tom leve de lidar com essas coisas, mas elas não são fáceis quando você encosta a cabeça no seu travesseiro e as suas lágrimas rolam e você deseja fazer o bem, como diz Paulo, o bem que quero, não faço, mas o mal que eu não quero. É duro, é difícil, mas é sobre construir na rocha. É cansativo, meu irmão? É. Jesus não enganou ninguém. Cavar na rocha não é uma ilustração leve. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Primeiro, ele trouxe para perto. Primeiro, ele disse, é para quem ouve. Jesus deixa muito claro que quem ouve tem acesso a recursos eternos, tem acesso a Ele, está perto dEle, Ele está disponível. Aleluia. É cansativo? É. Mas eu e você somos dEle. Somos ou não somos? Amém, meus irmãos? Nós somos dele. Os recursos são dele. O construtor é dele. No final das contas, quem financia a obra, e seja o tipo de obra que for, porque ele faz que o sol nasça sobre bons e maus. Quem é que financia a obra no final das contas? Ele. É ele. Só que acontece que ele te deu, e deu a mim também um poder. Decidir o tipo de obra que vai fazer. Não pense, meu irmão, que essa decisão é apenas de uma construção que você faz na vida, como tantas outras, né? Não. Não é isso que Jesus está te chamando para construir. Ele te chama para construir, no seu alicerce, a natureza da construção que vai fazer significar a sua existência. Não é o estilo dela, o tipo mesmo. E aí fica uma reflexão. E essa reflexão ela veio primeiro para mim, e ela ainda ecoa todas as vezes que eu volto a ler essa pergunta. Essa construção que você está gastando a vida para fazer, ela é do tipo que permanece? Ela é firme? Você fez de novo e de novo. Você trouxe ao Senhor primeiro, você ouviu Ele. Você foi até a rocha e cavou bastante. Você está convicto de que está investindo a sua vida para construir uma edificação que satisfaz critérios eternos, capazes de te sustentar, de te abrigar? Porque eu quero te dizer que você vai precisar. Ou você está se gastando na tentativa de satisfazer os padrões de uma instituição, na tentativa de satisfazer a expectativa do seu cônjuge, ou de realizar o projeto de vida que você desenhou para o seu filho ou para a sua carreira. É fácil se perder tentando construir aquilo que todo mundo quer ver, aquilo que seus olhos desejam enxergar. Mas Jesus nos chama para ir muito além dessa análise superficial e aparente. Ele nos chama para ir mais fundo e deixa claro que sábio é aquele que, antes de aparecer, decide aplicar o coração em se parecer com ele e construir na rocha. Construir na rocha é ir para o secreto, é estar escondido à sombra do Altíssimo. Como é bom estar escondido à sombra do Altíssimo. É cavar, é retirar, é sepultar o eu egoísta, arrogante, inseguro, vacilante, imediatista, superficial, que escolhe pelo que os olhos cobiçam, que se gasta para ser aceito e satisfeito, custe o que custar. O alicerce, meu irmão, é a decisão que, permanecendo ou não, nem o seu pastor, nem o seu filho, nem o seu marido ou a sua esposa tem o poder e, portanto, nem a responsabilidade de fazer por você. Dito isso, sabendo que todos nós estamos suscetíveis a saber e não aplicar, infelizmente, é uma realidade que acaba estando possível a todos nós, que nem aquela do balanço energético que a gente fez ainda há pouco, comer menos, gastar mais energia, todos nós estamos suscetíveis a essa realidade.
E, às vezes, até a realidade de aplicar, mas abrindo mão da consistência e da integridade que esse processo exige. Ou seja, eu aplico, mas eu não aplico todo dia. Eu vou na academia uma vez no mês. Eu paguei o ano todinho, eu malhei 30 dias somados 12 meses. Não é sobre isso. É sobre ter uma consistência na decisão que você fez. Integridade, gente, é estar inteiro naquela parte que você está. Esse processo exige essas características. Nós vamos, então, partir numa análise final. Agora a gente vai parar de falar sobre duas decisões. A gente vai parar de falar sobre a decisão de aplicar o que se sabe e a decisão de não aplicar o que se sabe. Essa palavra aqui está me ocorrendo agora uma memória interessante. Ela é muito doméstica para mim. Eu amo esse texto. Assim que eu me lancei nesse desafio de trazer a palavra hoje à noite, eu tentei um outro texto, mas voltava esse no meu coração o tempo inteiro, porque eu realmente amo esse texto. Ele é um texto que me confronta e é um texto que me faz crescer. Então, eu achei pertinente trazer. Mas quem tem filho adolescente vai entender o que eu estou dizendo. Filho, tem que tirar a toalha da cama. Eu sei, mãe. O homem que construiu a casa na areia também sabia. Minha resposta para ele é sempre essa. Filho, tem que fazer a louça, já lavou? Não, mãe, eu sei. O homem que construiu a casa na areia também sabia. Então, é muito prático, é muito do nosso cotidiano. A gente precisa perceber que é um exercício que se faz das pequenas às grandes coisas. Nós vamos partir agora para uma nova análise. Entendemos que existem essas duas escolhas, como tantas outras escolhas já expostas anteriormente no Sermão do Monte por Jesus, e vamos nos fixar numa análise final para a decisão de efetivamente construir na rocha. Uma vez que essa decisão é tão importante, a gente vai buscar lá, no discurso de Jesus, quais são as características que me mostram as implicações, o que significa, então, construir na rocha. E a gente vai começar falando sobre o que essa decisão não significa. Construir na rocha, meu irmão, não significa confiar no seu próprio mérito. No mérito das suas decisões, sejam elas de consumo ou mesmo de construção. Confiar no seu conhecimento, confiar no seu trabalho, confiar no seu coração, naquilo que você faz. Embora tudo isso seja importante e é até essencial que você trabalhe, que você decida, que você construa, mas isso em si não garante o seu alicerce. Não garante que essa construção está na rocha. É a aplicação prática, perceba, consistente e generalizada. Consistente é aquilo que a gente repete, e generalizada porque a gente não limita ela a um único ambiente. É uma capacidade que você exercita e desenvolve para a sua vida. Aquilo tem que estar imbuído em tudo que você faz. Seja para ir comprar pão na padaria, seja para vir abraçar os pastores, seja para vir dar a palavra aqui no culto de domingo, seja para dar a preferência lá no terminal de integração, naquela hora que todo mundo pensa que vai lhe atropelar. Você é aquele que sai nas cotoveladas dizendo, não, peraí, farinha pouco, meu pirão primeiro, deixa eu correr. Ceda, dê a preferência. Então, é um exercício de decisões para todos os nossos ambientes. Essa aplicação prática, ela precisa ser consistente, sim, e generalizada, mas em obediência ao senhorio de Cristo. É só o senhorio dele que garante a presença. E a presença dele é o alicerce forte. A presença dele é a rocha. Não é fazer porque eu acho, não é porque eu tenho vontade, não é porque eu sinto. É porque ele falou que é assim. Eu não perdoo porque eu senti vontade de perdoar. Eu não assumo o meu erro, eu não me comprometo com a verdade, mesmo com dano, porque eu acho que esse é o certo a fazer. Porque muitas vezes, meus irmãos, as decisões certas são aquelas de que nós ainda não nos convencemos. Então, entre a decisão de que você está convicto e a decisão que Jesus te orienta a fazer, fique com a dele, porque ele é a rocha. O
o alicerce que Ele vai garantir para a tua construção, vai fazer com que você permaneça. Outra coisa que construir na rocha não significa é ter uma vida amena. Construir na rocha, meu irmão, não significa que a sua vida vai ser aquele mar de rosas, livre de dores e de perdas. Perceba que vieram chuvas e inundações. Ventos castigaram as casas construídas nos dois tipos de alicerces. A presença de lutas e provações não pode ser um fator determinante para balizar as nossas decisões. É mais do que dar certo. Eita, eu não vou fazer assim porque isso não vai dar certo. Aí leia-se por não vai dar certo. Eu vou ter que enfrentar a insatisfação de algumas pessoas. Eu vou ter que enfrentar um período mais longo de trabalho. Isso vai custar um pouco mais de aplicação de mim. E tantas outras coisas mais, que eu sei que você vai conseguir identificar dentro da sua realidade. Mas, mais do que dar certo, é preciso estar certo. O compromisso que Cristo nos convida a assumir é o de fazer uma construção corajosa. Não corajoso, gente, não é porque se coloca em risco fazendo escolhas rápidas e superficiais. Apareceu o desafio, estou lá, me lanço de peito aberto. E aí coloca na conta de Deus. Não, deixa que Deus resolve. Não é isso, ser corajoso. Também não é ser negacionista, viver num mundo fictício. Não sofro mais, não tem dores, não tem lágrimas. Esse não é o tempo. Vai chegar o tempo que Ele enxugará do olho toda lágrima, mas ainda não é esse. Aqui nós teremos aflições. Essa é a verdade, porque é o que Ele diz, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que Ele diz. Ser corajoso, meus irmãos, nas suas escolhas, é saber que você vai enfrentar uma realidade dura. Muitas vezes essa realidade vai ser hostil, e por isso mesmo você escolhe todo dia, principalmente nos bons, ter o sustento de estar firmado na rocha. É escolher todo dia, mesmo que você tenha que empreender aquela batalha, mas você está com Cristo, você está nele. É estar convicto de que você conhece o Deus do seu sustento. Você conhece o alicerce sobre o qual a sua vida está alicerçado. Então, dito isso, caracterizando duas coisas que não estão relacionadas ao fato de construir a sua casa na rocha. Eu bebo muita água mesmo, gente, e nervosa, aí é que eu bebo mesmo. E agora sim, dito isso, a gente vai caracterizar, vamos à primeira característica do que de fato significa construir na rocha. E vem lá pegando a cola da última característica do que não significa. Construir na rocha significa sofrer o dano. Lembra que as intempéries vieram sobre os dois tipos de alicerces? Sobre as casas construídas sobre os dois tipos de alicerce? Construir na rocha significa sofrer o dano. Sofrer as avarias que a vida vai aplicar contra nós, mas permanecer. E mais, estar na rocha garante que essa construção, uma vez que permaneceu, ela pode ter sido toda rechaçada. Ela pode estar sem o teto, o vento pode ter levado, ela pode ter caído porta, parede, janela, mas agora, uma vez que ela permaneceu, porque ela estava firme na rocha, ela pode ser restaurada, ela pode ser refeita, ela pode ser renovada. Ela pode crescer, ela pode ganhar novas cores, novos formatos. Agora sim, o seu estilo pode ser modificado, pode ser ampliado, pode ser multiplicado, uma vez que o que é inegociável está firmemente estabelecido. Construir na rocha, meu irmão, significa viver em inteira dependência da aprovação de Deus. Essa é a segunda característica que eu quero trazer para essa decisão. Construir na rocha é viver uma vida inteiramente dependente
da aprovação de Deus. Ser inteiro é não negociar valores. Não tem negócio. Ou cabe ou não cabe. Eu decidi, eu não vou ficar voltando atrás na minha mente e meu coração, eita, as cebolas do Egito, oh meu Deus, e se eu tivesse feito daquele jeito? Ai, Senhor, será? Eu não devia, eu podia ter... Era só uma besteirinha, aquele troco, eu podia ter ficado, agora faltou até o dinheiro do pão, olha, eu fui devolver o troco que chegou a mais. E eu estou usando exemplos pequenos, mas eu sei que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração aquilo que precisa ser tratado. Não repense os caminhos ou a semeadura que você já fez baseado na palavra de Deus, seja por carência, seja por urgência ou qualquer outra necessidade, por mais legítima que ela seja. Então, isso é ser inteiro. Dependência é uma palavra que precisa ser conjugada muito rapidamente com Deus, porque é a única maneira que tem dela ser saudável. Dependência de Deus. Significa não ser assaltado pela independência. Foi a melhor maneira que eu encontrei de conceituar a dependência. Não ser assaltado pela independência. Sabe por quê? Eu não sei com você, mas eu sou pernambucana, como vocês podem perceber. E o pernambucano é um povo ligeiro, é um povo que faz, não sabe? A gente é um povo agoniado. Mas é um agoniado do bem. E, às vezes, a gente tem essa tendência à independência. Porque a independência, e inclusive a independência de Deus, ela é como um ladrão esperto. Ela leva de você a fonte de água viva, mas ela te dá um vidrinho de 1 ml com um líquido que parece água, só que ele bate palma, toca música, solta confete e assovia ainda por cima. Então, fica parecendo que você fez um ótimo negócio, você saiu ganhando nessa. Faça isso não. Demore um pouquinho mais da próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, principalmente uma decisão muito reativa aos seus sentidos, que fazem você reagir muito rapidamente. Demore o tempo da consulta a Deus. E, finalmente, a aprovação de Deus, ela pode ser mensurada, segundo o apóstolo Paulo, pela sua paz. É a paz de Deus que deve ser aquela que arbitra, aquela que decide, que aprova ou não as nossas condutas. Isso porque ela é o recurso que sinaliza a presença dele. Ele é o príncipe da paz. Invista tempo nas suas verificações. Perceba se Jesus está no barco dessa decisão ou se você está tentando encontrar aquela justificativa risonha que te avasta. Não sabe, menino, quando está querendo fugir de pai e mãe? Não é assim que vai saindo? Perceba se essa decisão está te levando para esse lugar de ir saindo, até o momento que Deus nos livre, você já esteja muito, muito distante dele, só um pouquinho, e você vai caminhando para mais longe. A Bíblia garante, nem a perseguição, angústia, fome, nudez, tribulação, perigo, nem a espada, a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, as coisas do presente ou do porvir, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que nos foi entregue em Cristo. Glória a Deus. Pode aplaudir. Existe uma decisão, no entanto, meu irmão, que separa o homem de Deus. É o pecado. Aquele que sabe e não faz, comete pecado. O que Jesus nos ensina nesse texto maravilha multidões há séculos, porque ele não fala somente, ele aplica. Aquilo que você bota na mão de Jesus, ele pega. Eu ouvi outro dia esse videozinho e eu achei maravilhoso. Cuidado, você vai botar a sua vida na mão de Jesus, cuidado, porque tudo que Jesus pega, ele bota para cima, dá graças a Deus e reparte. Divide, expande, multiplica. É uma decisão forte. Mas o ensino dele, maravilha, porque ele compartilha a própria vida dele e todas as bem-aventuranças que nela estão contidas. Aqui nessa palavra, ele nos faz um convite: viver a vida dele. Aceitar o convite implica aplicar a vida em fazer a sua vontade. E essa, todos os dias, para cada um de nós, a proposta de vida que o Senhor tem para nós. Cabe a mim e a você fazer essa decisão. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar.
E eu quero convidar você que ainda não tomou uma decisão, porque o Senhor, o Criador de todas as coisas, o mantenedor da obra que é você, da construção que é você. Se você ainda não tem Ele como seu mestre de obras, como a sua rocha, o seu alicerce, aquele que faz as determinações, eu quero te convidar para desfrutar dessa bênção de ouvir o Mestre mais perto, de se submeter à vontade dEle. Nós vamos orar, e se você não quiser vir até aqui, você pode ficar à vontade para solicitar algum dos nossos diáconos que esteja orando por você. Mas aos demais irmãos, eu peço que você ore pelas suas decisões, ore por essa decisão tão importante para aqueles que ainda não a fizeram. Esteja em oração conosco nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a tua bondade nos alcançou, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos, Pai, porque hoje o nosso coração ele queima de amor por ti, mas é porque o Senhor nos amou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O amor que hoje nós professamos, aprendemos de ti, mestre, e dependemos que o Senhor aplique ao nosso coração o exercício que vai nos levar a parecer mais contigo todo dia. E Deus, como nós precisamos, Senhor, como nós precisamos que esse nosso eu seja retirado, seja cavado, seja mandado para fora. Como dói, Senhor, como é duro, às vezes negar a nós mesmos, mas nós sabemos que em Ti todas as coisas são possíveis, e nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite para toda boa obra para as quais nós fomos criados, Senhor. Abençoa cada vida, cada irmão, cada família que está aqui. Toca o coração, move e demove. Faz, Senhor, que as edificações sejam construídas sobre alicerce forte, sobre alicerce capaz de permanecer no dia mau, Senhor, e permanecendo ainda frutificar sobre a vida de outros mais. Aqueles que ainda não te reconhecem como Senhor de suas vidas, Senhor, toca em seu coração uma vez mais. Faz esse convite de amor que se prova na vida que foi entregue por todos nós na cruz do Calvário. E usa-nos, edifica-nos, atrai-nos para perto de ti, Senhor, em nome de Jesus.